Olá, sou Faria Cabral Jorge Fernando, professor e palestrante nas áreas de negócio e gestão de pessoas. Então, endereço os meus cumprimentos para ti, meu amigo, para ti, meu companheiro, que nos assistes do outro lado, de acordo com o teu fuso horário. Neste magnífico curso, falaremos especificamente sobre a comunicação interpessoal, a motivação e o compromisso. É necessário que haja uma relação muito profunda e muito calorosa sobre a comunicação interpessoal, o compromisso e a responsabilidade. Afinal de contas, o que é motivação? Nós ouvimos por aí motivação. Já imaginaste o que seria da vida sem motivação? O que te motiva a ir para a escola? O que te motiva a ir para o trabalho? O que te motiva a acreditar que o amanhã será melhor? É costume, na passagem de ano, isso é no dia 31 para o dia 1 de janeiro de cada ano, nós fizemos algumas promessas na intenção de poder alcançar determinados objetivos. A motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais. Estes fenômenos permitem com que um determinado indivíduo tenha ou recarrega suas energias para poder atingir ou alcançar os seus objetivos traçados. Começamos a falar então sobre a comunicação interpessoal. Afinal de contas, o que é isso, comunicação interpessoal? Será que já alguma vez ouviste falar sobre a comunicação interpessoal? Pois saiba que a comunicação interpessoal é aquela que exige o emissor e o receptor, e o meio de comunicação para acontecer e melhorar as relações pessoais. Isso mesmo, é necessário que haja o melhoramento das relações pessoais, porque relações pessoais são extremamente importantes, porque são elas que definem o sucesso de uma empresa ou de uma pessoa. Pois, queiras ou não, mas são as relações interpessoais que determinam o sucesso, a projeção para o sucesso de uma pessoa ou de uma empresa. Então, para isso, é necessário que você compreenda que precisas se comunicar de forma mais assertiva e não de forma violenta. Erramos quando pensamos que, quando dissemos de forma violenta, é agredir alguém fisicamente. Não. Até mesmo moralmente existe violência moral, ok? Então, quando nós agredimos alguém moralmente, trouxemos uma comunicação não muito boa, que é considerada a comunicação violenta. E entre as pessoas, a comunicação violenta mancha, a comunicação violenta aterroriza, a comunicação violenta suja a reputação de quem o faz. Então, é necessário que nós pautamos sempre pela comunicação positiva, aquela comunicação assertiva, e deixar de lado a comunicação violenta. Então, afinal de contas, como é que nós podemos conseguir desenvolver ou pautar pela comunicação assertiva? Nós podemos pautar pela comunicação assertiva e não pelaquela comunicação violenta quando nós desenvolvemos uma comunicação intrapessoal. A comunicação intrapessoal é aquela comunicação em que nós começamos a conversar conosco mesmo. É aquela comunicação que, na verdade, nós nos retraímos, nos isolamos num canto e começamos a conversar conosco mesmo. Por que é importante conversar com seu interior? É porque isso vai definir as tuas relações, os teus comportamentos e as tuas ideias diante daquela comunicação interpessoal, diante daquelas relações interpessoais. Então, quando você consegue colocar-se numa posição e conversar consigo mesmo, consegue, por exemplo, definir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mau. E isso aqui vai contribuir significativamente nas tuas reações, nos teus comportamentos e nas tuas ideias, sempre que estiveres diante das outras pessoas e pautarem por uma comunicação mais assertiva. Porque vejamos o seguinte, na boa comunicação entre as pessoas, como é que deve ser procedida? Como é que deve ocorrer a boa comunicação entre as pessoas? Não deve existir manipulação de pessoas ou de informações. Quando se manipula as pessoas ou se manipula as informações, então já não há uma comunicação assertiva interpessoal. Para que isso não aconteça, é necessário que nós tenhamos a empatia. É o primeiro item. Por que empatia? Por que eu escolhi, por que eu, Faria Cabral, escolhi então a empatia?
A empatia é a capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro em determinada situação. Quando nós conseguimos compreender uma determinada situação que um determinado indivíduo esteja a viver, então conseguimos perceber que, na verdade, sim, estamos a ser humanos. Estamos a ser humanos porque a empatia deve fazer parte das nossas habilidades, deve fazer parte das nossas características. E quando isso acontece, positivo, depois vem o segundo item. O segundo item, na verdade, é evitar. Digo evitar porque nós devemos mesmo evitar os desrespeitos. Devemos pautar pelo respeito, respeito pelo outro. Quando nós dissemos que para que haja boa comunicação é necessário que não haja manipulação nas pessoas e na comunicação, porque quando você manipula, você não respeita o outro. Quando você manipula a pessoa, quando você manipula a comunicação, você não tem empatia. Então, é necessário que nós tenhamos a capacidade de evitar a manipulação, é necessário que nós tenhamos a capacidade de evitar os preconceitos. Preconceito é determinante. É determinante e, querendo ou não, prejudica significativamente o próximo. Quando, por determinada coisa, por determinada situação que alguém esteja a viver, isso é, de forma contínua ou vitalício, até no dia da sua morte, é necessário que nós tenhamos a capacidade de compreender que esse camarada é deficiente. É necessário que nós tenhamos a capacidade de perceber que esse camarada, a deficiência que ele tem, não lhe inibe de estar presente ou de estar apto para determinadas situações. Então, quando nós metemos o preconceito de lado, conseguimos perceber, conseguimos então abrir os nossos corações e perceber que a empatia faz parte do nosso eu. Então, também é necessário evitar as avaliações precipitadas, ok? Nós normalmente temos o costume de julgar o livro pela capa. É assim que fizemos, é assim que dissemos. Então, dentro da comunicação interpessoal, julgamentos de forma precipitada devem ser cortados. É necessário que você ouça, é necessário que você ouve a pessoa para poder julgar. E então, se estamos a falar de comunicação interpessoais, já fiz menção que é aquela que ocorre entre duas ou mais pessoas, mas compreenda que é necessário às vezes você sair do círculo. Não quer dizer, quando eu digo sobre comunicação interpessoais, vamos daqui. Quando se diz sobre a comunicação interpessoal, não estou com isso querer dizer que é aquela que deverá ser ou deverá acontecer constantemente com uma, duas ou mais pessoas, né? As mesmas pessoas, não. Não é bom e não é saudável quando você cria um nicho, ok? Quando você cria um único grupo para poder se comunicar. Isso também não é saudável. Por quê? Porque os teus conhecimentos ficam limitados. E quando isso acontece, o processo de desenvolvimento pessoal pode recair. E quando isso acontece, quando o processo de desenvolvimento recai ou retarda, você estabelece-se numa única linha, num único horizonte. E isso evitará, de uma certa forma, o teu crescimento pessoal. Então é necessário que você saia do teu habitat normal. É necessário que você desfaça o nicho. É necessário que você tem a capacidade de interagir com pessoas de determinadas estratificações sociais, pessoas de determinados locais, pessoas que tragam conhecimento, tragam informações que agregam valor na tua pessoa para poderes escalar. Isso sim é comunicação interpessoal. As pessoas são seres pensantes, mas permanecer e conversar simplesmente com duas pessoas, três pessoas, um único grupo a vida toda, é retardar o teu processo, é retardar aquela capacidade que Deus deu de você poder desenvolver e escalar com relação aos conhecimentos. Isso por quê? Porque nós conseguimos compreender que a riqueza anteriormente era determinada por pessoas que possuíam terras.
As pessoas que possuíam terras eram consideradas ricas, muito ricas. E depois passamos na segunda fase, que eram determinados ricos aqueles que possuíam indústrias, fábricas. Ok? Nesta nossa nova era, nesta era da digitalização, o rico é aquele que possui informação. O rico é aquele que possui conhecimento. Então, se o rico é aquele que possui conhecimento, é necessário que nós tenhamos a capacidade de diversificar a forma de recepção de conhecimento. Quando assim o fizermos, o processo de crescimento é satisfatório. Porque vejamos o seguinte, o exemplo que eu trago. Se tu passares 3 anos a praticar exercícios físicos dentro de uma academia de ginásio, haverá resultados significativos. Se tu passares 3 anos a estudar finanças, você saberá muito sobre finanças, porque haverá resultados. Então, se tu passares 3 anos a treinar a tua capacidade de comunicação, a tua capacidade de transmitir e receber informações, claro que você vai ser um expert, porque isso, de uma certa forma, vai fazer com que você tenha a obrigação de consultar pessoas, livros, revistas, jornais e todo outro meio de informação para poder, então, fazer o processo e filtração e poderes aplicar em determinadas áreas de atuação. A motivação é que faz com que um indivíduo dê o melhor de si, recarregue suas energias para poder alcançar os seus objetivos. Para isso, é necessário que haja comprometimentos, porque não basta motivar. O que na verdade importa é o comprometimento com a motivação. Nós acordamos, sentamos, nos sentimos péssimos. Olhamos, observamos, acompanhamos um vídeo motivacional. Exatamente naquele momento, nós recarregamos as nossas energias, achando que tudo aquilo poderemos fazer a partir daquele momento. Mas, saiba que existe um elemento primordial. Este elemento chama-se comprometimento, o compromisso. O compromisso é que alinha, é que te direciona para poder atingir os teus objetivos naquilo que você motivou a tua mente a poder alcançar. Então, para se alcançar esses objetivos, é necessário que você perceba que a motivação está ali presente e o comprometimento deverá andar consigo dia após dia, passo após passo. Claro que há aborrecimento, mas quando nós estamos alinhados num único comprometimento, conseguimos alcançar o objetivo. Porque vejamos o seguinte, quando nós contactamos um técnico para fazer um determinado serviço ou uma atividade que nós estejamos a precisar, ele levando muito ou pouco tempo para poder resolver, nós temos que perceber que o dinheiro que ele está a fazer exatamente naquele momento é consequência do tempo que ele investiu, do seu comprometimento para poder aprender, dominar e poder levar aquilo na sua vida dia após dia. Então saiba que é necessário o comprometimento. Mais do comprometimento é necessário que haja motivação. A motivação deve partir de si e a motivação deve ser entendida e relevada em 2 pontos primordiais. Tem a motivação individual, tem a motivação coletiva. A motivação coletiva envolve quando nós conseguimos motivar um grupo. A motivação individual consiste na automotivação, quando nós conseguimos olhar para nós mesmos e dizer, sim, eu a partir de hoje consigo começar um determinado trabalho, consigo começar então a aprender uma determinada profissão, consigo aprender uma determinada tarefa. Isso é necessário comprometimento para podermos alcançar o objetivo. Porque sem o comprometimento não se alcança o objetivo. Sem o comprometimento não se chega longe. Nós já assistimos vários craques, várias lendas. Temos, por exemplo, faz-me lembrar o Mário Balotelli. Craque do Inter do Milão. Mas percebia-se que mais do que a sua motivação, mais do que a sua craqueza, ele não tinha. O que ele não tinha era comprometimento. Mário Balotelli nunca teve comprometimento dentro do futebol, ok? Percebe-se que a carreira dele terminou muito mais cedo do que se esperava. As motivações devem estar 100% alinhadas ao comprometimento. Acordamos,
Cansa? Claro que cansa. Repetir cansa. Trabalhar cansa. Ir ao ginásio cansa. Tudo isso cansa, mas o comprometimento nos faz ser grande. Percebe? O comprometimento sempre, sempre, mas sempre, aqueles que desistem no percurso da caminhada são aqueles que não estão comprometidos ou não estão alinhados ao objetivo. Porque quem na verdade está alinhado ao objetivo e tem sede, mas alto ali. Porque existem indivíduos que têm sede com a intenção, uns chegam mesmo ao ponto de pisar, escorraçar os outros elementos. Não é correto. Já falamos no processo da comunicação que é necessário pautar pela boa comunicação. E a boa comunicação não envolve manipulação. Isso é na comunicação e pessoal. Como não envolve manipulação, então é necessário que, diante de uma motivação a ser criada, o comprometimento deve estar sempre alinhado, sem necessariamente pisar ou humilhar alguém. Quando assim o fizemos, acredite, treina a sua comunicação, treina a sua motivação, treina o seu comprometimento e poderás alcançar o sucesso. Eu, Faria Cabral, despeço-me em altas considerações.